A Igreja Presbiteriana da Herança Reformada tem a alegria de compartilhar com vocês uma aula preparada e elaborada para as crianças, com Tia Pel. Nossos primeiros pais são Adão e Eva. Deus do pó formou o corpo de Adão e Eva dessa costela Deus lhe fez a sua imagem, uma alma lhes deu para serem santos e felizes ali no jardim andar com Deus. Também eu tenho. Oi, crianças, bom dia! Hoje é domingo, dia do Senhor, e nós temos mais uma aula legal para vocês. Nós vamos continuar o assunto Os Milagres do Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram da última aula? Qual foi o primeiro milagre que o Senhor Jesus Cristo fez? Vou dar uns minutinhos para vocês pensarem aí. Pensa qual foi o primeiro milagre? Todo mundo tá lembrado? Isso, Jesus transformou água em vinho. Aonde Jesus fez esse milagre? Numa cidade chamada Caná da Galileia, isso aí. E ele fez esse milagre aonde? Numa festa de quê? De aniversário ou de casamento? Isso, numa festa de casamento. Isso, crianças, Jesus transformou água em vinho, verdade? Um milagre maravilhoso, porque transformar água em vinho muda tudo, não é verdade? Muda a cor, muda o sabor, muda tudo. Então, Jesus mudou tudo naquela água, mudou tudo. E assim Jesus faz com as nossas vidas, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo. Ele muda tudo para a gente viver de forma a agradar a Deus. E hoje, continuando a aula, nós vamos falar de mais um milagre do Senhor Jesus Cristo. Está lá no livro de Mateus, capítulo 14, na Bíblia, capítulo 14, aqui é a Bíblia de Tia Pel, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Sabe como é o nome desse milagre? A primeira multiplicação de pães e peixes. Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, vai ser legal para vocês acompanharem aqui. Mas Chapéu vai botar todos os versículos, tá bom? A primeira multiplicação de pães e peixes. Nessa primeira multiplicação, Jesus tinha apenas 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixinhos. Vamos gravar? Quantos pães? 5 pães e 2 peixinhos. Mas, antes de começar a aula, que tá muito legal, né? Eu vou orar com vocês e aí vem um recado do Leão Judá para vocês. Depois do recado do Leão Judá, a Tia Pel volta dando a aula. Depois nós vamos ter um filme, o louvor, o versículo, pra gente memorizar, tá certo? Tia Pel, por que você não tá mandando tarefa pra gente? Porque tarefa, a aula ficaria muito grande se eu fosse colocar tarefa. Então, Tia Pel tá fazendo aulas pequenas. E depois eu vou mandar umas tarefinhas extras, certo? Para as crianças fazerem em casa. Nessa aula de hoje, vocês podem fazer uma tarefa muito legal. Vocês podem desenhar o cesto com 5 pães e o cesto com 2 peixinhos. E manda uma foto para mim, tá certo? Foi a primeira multiplicação dos pães e peixes. 5 pães, 2 peixinhos. 5 pães, 2 peixinhos. Vamos gravar? 5 pães, 2 peixinhos. Então, vamos fechar os olhinhos para orar? Vamos. Senhor, nós te damos graça por este dia. Obrigada pelas nossas vidas. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém.
Então, crianças, vem agora o recadinho do Leão Judá para vocês. Fica aí, não sai da aula, tá muito boa. Eu quero que vocês aprendam todos os milagres do Senhor Jesus. Mas foram muitos, muitos milagres na Bíblia. A gente vai aprender aos pouquinhos. Já aprendemos que Jesus transformou a água em vinho. Agora nós estamos aprendendo que Jesus fez a multiplicação de pães e peixes, a primeira multiplicação. A primeira porque o Senhor Jesus fez duas. Essa é a primeira que o Chapéu tá contando para vocês, tá bom? Beijo! Não sai da aula! Fala, turma! Como é que você tá? Eu tô morrendo de saudades. Faz um tempão que a gente não se fala, né? Olha, a gente distante desse jeito não tem sido fácil, né? A gente não pode sair na rua, não pode ir no parquinho. Fala pra mim, como é que tem sido você aí na sua casa? Você tá conseguindo brincar? Qual que é a brincadeira mais divertida que você faz aí na sua casa? Conta pra mim. Eu quero muito saber, porque você é muito importante pra mim e eu quero te ver muito feliz. Apesar dessa situação que a gente está passando, onde a gente tem que ficar mais longe uns dos outros. E na hora de estudar, como é que você tem feito? Você está conseguindo estudar? Está obedecendo o papai e a mamãe quando eles falam, é hora de estudar? É muito importante a gente obedecer o papai e a mamãe na hora de estudar, de se alimentar. É importante a gente comer bem, sabia? Porque tem um bichinho lá fora que quer deixar a gente doente. E a gente não pode ficar doente, né? Ninguém quer ficar dodói. Porque dodói, aí que a gente não pode brincar mesmo. A gente tem que se alimentar bem, lavar as mãos. Lavar bastante as mãos, viu? Limpar entre os dedos. Tomar um banho bem gostoso para ficar cheiroso. Bom, conta pra mim. O que você tem feito de mais divertido nesse tempo que você tá ficando mais em casa? Ah, outra coisa. Você tem alguma pergunta que você quer fazer para mim? Você tem alguma dúvida sobre as coisas do Papai do Céu? Pergunta para mim, eu vou ficar muito feliz em te responder. Eu tô com muita saudade de você. Não esquece de mim não, tá? Manda um vídeo, manda um sinal de fumaça, manda um beijinho para mim. Eu tô com saudade de você. Não esquece, tá bom? Fica com Deus. Eu amo muito você. Você é muito especial e precioso e preciosa para mim. Te amo. Não esquece do meu beijo, tá? Tchau. Então, crianças, vocês viram aí quanto o Leão Judá gosta de vocês. Ele ama muito vocês. De vez em quando ele vai aparecer nas nossas aulas, tá bom? Nós vamos agora ler a passagem que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de 13 a 15. Eu quero pedir que todas as crianças que saibam ler, que leiam junto com Tia Pel. Vamos começar a ler? Vamos ler lá. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então, os discípulos falaram para Jesus mandar aquelas pessoas todas irem embora com fome, porque eles não tinham como alimentar aquelas pessoas. Mas Jesus, a Bíblia fala, vamos ler com o Tia Pel aí, ó, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela. Então o Senhor Jesus se compadeceu, teve misericórdia, compaixão, amor por aquelas pessoas.
Vamos continuar, Mateus 14, 16, 18. Vamos ler com o chapéu? Jesus, porém, lhes disse. Jesus respondeu aos discípulos: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam, os discípulos: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele, Jesus, disse: trazei-mos. Pediu para trazer. Era um rapaz, um menino que estava com esse cesto, com esses 5 pães e 2 peixes. Jesus mandou os discípulos trazer o menino, o rapaz, com os 5 pães e 2 peixinhos. Vamos ler o próximo? Mateus 14, 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Então Jesus orou para Deus para abençoar aquele alimento. E assim o milagre aconteceu. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Então, Jesus, o Filho de Deus, clamou, olhou para o céu e abençoou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos. E Deus fez um milagre da multiplicação dos pães e peixes. Vamos continuar lendo? Mateus 14, 20 e 21. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, ou seja, dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, crianças, vejam que maravilhoso que Jesus fez, né? Nessa passagem, nós aprendemos que Jesus ele teve compaixão daquelas pessoas que estavam com fome. Nós também devemos ter compaixão por aquelas pessoas que a gente encontra na rua, por aquelas pessoas que a gente sabe que está passando necessidade, que não tem dinheiro para comprar comida. A gente tem que ter compaixão, amor por essas pessoas e fazer como Jesus fez, fazer o bem, dividir. O que você tem, você pode dividir com pessoas que não têm nada para comer. Então nós temos que ter um coração cheio de amor e misericórdia e compaixão como o de Jesus. E também nós devemos fazer como Jesus fez. Jesus abençoou, olhou para o céu, agradeceu a Deus e abençoou. Então nós devemos sempre agradecer a Deus pelo alimento, pela comida que o Senhor nos dá todos os dias. Orar e agradecer a Deus por Ele nos dar o alimento. E assim todas aquelas pessoas comeram e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Está vendo os discípulos aí? Com cestos, 12 cestos cheios. Que milagre maravilhoso, não é? Que nós possamos ser assim como Jesus, cheio de compaixão, de amor por aqueles que estão tendo necessidade no alimento, na roupa, né? As pessoas que precisam, que têm necessidade, a gente tem que socorrer, a gente tem que ajudar. Lembrem-se disso, crianças. Tenham compaixão, tenham amor por aquelas pessoas que não têm com que se alimentar, nem com que se vestir. Tá bom? Orem por elas, para que Deus dê o alimento. E agradeçam sempre pela comida que vocês têm tido todos os dias. Tá bom? Um beijo. Vamos ver o filme agora? Vede a multidão. O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer.
Dai-lhes vós de comer. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Quantos pães tendes? 5. E 2 peixes. Trazei-mos aqui. Assentem a todos em grupos de 50 para que sejam alimentados. Ó Pai, Senhor do céu e da terra, graças te dou pelas muitas bênçãos. Amém. Então, crianças, vocês viram aí a história da multiplicação dos pães e dos peixes? Quantos pães? 5 pães e 2 peixinhos. Então, Jesus multiplicou, alimentou aquela multidão de pessoas, entre homens, mulheres e crianças. E além de alimentar aquela multidão toda, a Bíblia diz que ainda sobraram. Quantos cestos sobraram? Quem sabe dizer para Tia Pel, quem prestou atenção na aula e no filme, quantos cestos sobraram? 12, isso aí, 12. Agora nós vamos memorizar o versículo bíblico que está lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. João 6, 35. Quero todas as crianças falando comigo. Vamos falar? Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Vamos falar de novo? Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, Jesus é o pão da vida. Ele é o pão que alimenta a nossa alma, crianças. Assim como a gente tem que alimentar o nosso corpo com comida, a gente tem que alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Através do quê? Através da palavra de Deus, da oração, indo para a igreja. Tá bom? Nós agora vamos cantar um louvor muito bonito e vocês vão cantar junto com Tia Pel, tá certo? Vamos ver o louvor que vem agora, falando dessa história. Um beijo, até a próxima aula. Dois peixinhos e 5 pães, um menino deu para Jesus. 2 peixinhos e 5 pães, um menino deu para Jesus. E Jesus abençoou, e tudo se multiplicou. E a multidão comeu, comeu e ainda sobrou. E Jesus abençoou, e tudo se multiplicou. E a multidão comeu, comeu e ainda sobrou. 2 peixinhos e 5 pães, um menino deu para Jesus. 2 peixinhos e 5 pães, um menino deu para Jesus. E Jesus abençoou, e tudo se multiplicou. E a multidão
comeu e ainda sobrou. E Jesus abençoou e tudo se multiplicou. E a multidão comeu, comeu e ainda sobrou. 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 Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é este que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar? Quem é este que cura as doenças e o campeão mar pode restaurar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou.